Boa noite, irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Queremos agradecer, a presença do irmão Otiniel, irmã Marília e irmã Carolina. Peço aos irmãos que se põem de pé para toda a igreja conhecê-los. A irmã Marília é prima da irmã Carlúcia, E ela tem muitos primos aqui, só que muitos irmãos hoje, podemos assentar, muitos irmãos da nossa igreja hoje, por causa da chuva, começou a chover, não vieram, Sentimos a falta aqui de muitos e muitos irmãos, mas aqui nós estamos para adorar o Senhor nosso Deus. Vamos dizer em uma só voz, irmãos, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Sejam bem-vindos em nome de Jesus, amém. Também a irmã Tânia, irmão Sebastião, estão conosco nesta noite. Queremos agradecer a presença dos irmãos. Vamos dizer em uma só voz, irmãos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus, irmã Tânia e irmão Sebastião. O irmão Tiniel, eu conheço muito ele, Eu trabalhei algum tempo ali com o Luzimar, na fábrica do Luzimar, laticínio. Eu conheci muito o Tiniel, irmã Marília, Carolina, Tem um neto, E vocês têm uma outra filha, Isabela. Neto e Isabela. Eu tenho facilidade de memorizar nomes, eu não esqueço. Se eu conheci uma pessoa há 20 anos atrás, eu não esqueço do nome, Graças a Deus, Deus me deu uma memória muito boa, Às vezes eu vejo uma pessoa uma vez na rua, passa 2, 3 anos e eu me lembro daquele nome. Graças ao bom Deus, Deus me deu uma memória muito boa. Irmãos, nós vamos abrir as nossas Bíblias. A irmã Lídia colocou aqui em volta aqui do púlpito alguns arranjos, mas deixa eu ver se eu abro a Bíblia sem tirar o arranjo. Nós estamos no mês de Natal, Mês em que comemoramos o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje a irmã Lídia enfeitou um pouco a igreja, colocou alguns enfeites. E hoje de manhã, na igreja, ela estava tão cheia, eu acho que ou tinha mais pessoas do que agora à noite. De manhã tinha muita gente na Assembleia Administrativa Ordinária. Mas muitos irmãos não estão vindo na igreja por causa dessa pandemia. E muitos irmãos estamos sentindo a falta dele hoje à noite. Eu creio que é por causa da chuva. Começou a chover, muitos irmãos não vieram à igreja. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 13. Nós vamos ler capítulo 13 do versículo 10 ao versículo... Lucas 13, do 10 ao 17. Vamos nos pôr de pé, irmãos, para a leitura deste texto. O texto fala sobre a mulher que andava curvada. Essa mulher ela andava curvada porque ela tinha uma enfermidade. E essa enfermidade, há 18 anos, ela andava curvada. E nesta noite, irmãos, eu quero falar por alguns minutos neste tema. Igreja, ela é considerada um grande hospital que cuida dos enfermos. Igreja é um grande hospital que cuida dos enfermos. Irmãos, a igreja é um hospital que tem cuidado de enfermos. Nós vamos falar sobre algumas enfermidades nesta noite, que aqui dentro dessa igreja, o Senhor Jesus, Ele cuida dos enfermos, e nesta noite queremos falar sobre algumas enfermidades que o Senhor Jesus cura. Sabemos que o Senhor Jesus, Ele opera duplo milagre, cura física e cura espiritual. E nesta noite queremos pregar por alguns minutos neste texto, Lucas 13, do 10 ao 17. A cura de uma mulher paralítica. Ensinava no sábado, numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se.
E vendo-a Jesus, clamou a si e disse-lhe: mulher, está livre da tua enfermidade. Impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Neste, pois, vinde para serdes curada, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócritas, no sábado não desprende da tua manjedoura cada um de vós o seu boi ou o jumento, e não leva a beber a água? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta mulher de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? E dizendo ela isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Oremos. Soberano e eterno Deus, fale, Senhor Deus, poderosamente aos nossos corações esta noite. Usa o teu servo, ó Pai, que o teu servo, Senhor Deus, nesta noite, ele venha se humilhar para o Senhor ser exaltado. Fale aos nossos corações. Trata, Senhor Deus, de enfermidades aqui nesta noite. Enfermidades física e enfermidade espiritual. Eu creio que nesta noite o Senhor vai tratar de vidas aqui. Vidas que estão enfermas espiritualmente falando e vidas que estão com enfermidade física. O Senhor, Deus que cura, o Deus que sara, o Senhor, Deus Jeová Rafa, o Deus que cura as enfermidades. E o Senhor também é o Deus Todo-Poderoso, que foi dado todo o poder no Senhor, nos céus e na terra, para curar a alma enferma. Fala aos nossos corações. Fale, Senhor Deus, poderosamente aos nossos corações nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Irmãos, a igreja, ela é considerada um grande hospital que cuida de enfermos. Aqui em Itaperuna nós temos o Hospital São José do Avaí, que ele cuida do corpo. Temos também o Hospital das Clínicas, né, que está cuidando ali das pessoas que estão enfermas com Covid-19. E temos também o posto de saúde, o PU, o UPA, que cuida do corpo, dos nossos corpos, quando ele está enfermo. Mas esta noite, irmãos, eu quero por alguns minutos falar sobre cura física e cura espiritual. A Bíblia fala sobre muitos homens que foram curados. Os 10 leprosos, 9, né? Os 10 foram curados. 9 não voltou para agradecer o Senhor, somente um samaritano. E ele recebeu o duplo milagre de Deus, cura física e cura espiritual. A Bíblia também fala sobre aquele homem, Atos capítulo 3, homem aleijado, coxo, que aquele homem ele ficava ali à porta, em Atos capítulo 3, à porta do templo, e ele ficava ali esperando os religiosos passar para pedir esmola. E aquele homem, ele todos os dias ele ganhava esmola de muitos religiosos, de muitas pessoas que passavam por ali. E um dia Pedro, vendo aquele homem ali aleijado, aquele homem que ficava à porta daquele templo pedindo esmola, Pedro olhou para aquele homem e disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E aquele homem foi curado e ele levantou e andou. A Bíblia também fala, irmãos, de Naamã, o leproso, que estava com a lepra.
E os leprosos, irmãos, antes de Cristo e também depois de Cristo, eles tinham que ficar isolados no leprosário. E ali eles não podiam ficar na sociedade, tinham que ficar longe da sociedade, até que fosse curado da lepra. E Naamã, irmãos, Jesus ele mandou Naamã mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E Naamã, ele mergulhou 7 vezes e ficou curado da lepra. E a Bíblia fala sobre muitos outros. Essa mulher que tinha 18 anos, a mulher curvada, 18 anos que ela tinha um espírito de enfermidade, aqui é um espírito de demônio na vida dela. E por 18 anos essa mulher sofria. Mas o Senhor Jesus, irmãos, teve um encontro com esta mulher em Lucas capítulo 13. Estava Jesus junto com seus discípulos e o Senhor Jesus expulsou aquele espírito de demônio que estava na vida dela e ela ficou curada. E a Bíblia fala, irmãos, sobre muitos outros enfermos. O cego de Jericó, que Jesus o curou. Jesus, ele curou, irmãos, muitos. E ele também ressuscitou, ele tinha o poder. Todo o poder, Mateus capítulo 28, versículo 18, está escrito que todo o poder foi dado ao Senhor nos céus e também na terra. E ele tem todo o poder pertence ao Senhor. E o Senhor Jesus, ele também ressuscitou mortos. Ressuscitou Lázaro. Lázaro, irmão Jesus, ele faz aquilo que nós não podemos fazer. Antes de Jesus ressuscitar Lázaro, tirar a pedra, Jesus, ele não iria tirar a pedra sozinho, uma grande pedra. Mas ele mandou os seus seguidores, os seus discípulos, e também aquelas pessoas que estavam seguindo Jesus, não tinha só os seus discípulos, mas tinha ali uma grande multidão acompanhando Jesus, e Jesus ele disse, tirai a pedra, e tiraram a pedra do túmulo de Lázaro. Depois que tiraram a pedra, Jesus ele disse, Lázaro sai para fora, e Lázaro ressuscitou. Eu aprendo, irmãos, neste texto, que diz que tudo aquilo que nós podemos fazer, Jesus não vai fazer não. Mas aquilo que nós não podemos fazer, o Senhor Deus faz, porque Ele é o Deus do sobrenatural, é o Deus que cura, o Deus que sara, o Deus que opera milagres e maravilhas. Irmãos, e nesta noite queremos falar sobre enfermidade. E a igreja é um grande hospital que cuida de enfermos. A igreja ela cuida, irmãos, de pessoas que estão com depressão, de pessoas que estão doentes com todos os tipos de doença física e doença espiritual. E aqui na igreja, irmãos, o Senhor Jesus, o médico dos médicos, nós oramos e em nome de Jesus, a oração é feita em nome de Jesus, nós oramos ao Pai, e à destra de Deus Pai, à direita de Deus Pai está o Filho intercedendo pelos nossos pedidos, intercedendo pelas nossas orações. E quando nós oramos, irmãos, a oração ela tem que ser feita em nome de Jesus, porque é Jesus que intercede junto do Pai. E o Senhor Jesus intercede e o Pai envia a bênção. E nós somos curados de câncer. Eu já vi muitas pessoas sendo curadas de câncer, muitos. O Senhor Jesus, Ele cura aquele homem ou aquela mulher que foi desenganada pelos médicos no hospital, Ele cura, porque todo o poder foi dado a Ele nos céus e na terra. Irmãos, e nesta noite queremos falar sobre a enfermidade. Existe a enfermidade comum. Queremos falar sobre a enfermidade comum. Enfermidade que vem como consequência do pecado. E enfermidade espiritual. Queremos falar, irmãos, sobre essas enfermidades. Primeiro, irmãos, enfermidade comum. Os irmãos sabiam que por causa... Tem muitas pessoas que não gostam de caminhar, não gostam de correr, não gostam de pedalar. E essa enfermidade comum,
Muitas pessoas, quando ele não vive uma vida fazendo algum tipo de exercício, quando ele estiver na terceira idade, ele vai se adoecer. E há muitas pessoas que chegam à terceira idade muito doentes, porque eles não praticaram exercício. Poucos dias atrás, irmãos, ficaram sabendo que eu fiquei muito mal. Muito mal, muita gordura no fígado. Eu tive que fazer uma colonoscopia. Eu tive que fazer uma endoscopia. Eu tive também que fazer exame de sangue, um exame para saber a glicose, como estava a minha glicose. Também eu fiz a ultrassom e fiz um outro tipo de ultrassom para medir o tamanho do fígado. E quando o médico, doutor Roberto, Guimarães, ele olhou o meu exame, ele disse: você está com muita gordura mesmo no fígado. Aí o médico disse: como que é a sua vida? Você vive no sedentarismo? Eu disse: doutor, eu não faço nenhum tipo de exercício físico. E ele falou: pelo menos 3 vezes por semana, caminha 40 minutos por dia. Eu estou caminhando de segunda a sexta-feira, irmão Ezequiel. Às vezes acordo 5 horas ou antes das 5 horas da manhã estamos caminhando. Irmãos, com menos de um mês que eu estou caminhando, a minha saúde já melhorou muito. Eu estava com problema também no joelho, E o meu joelho já melhorou muito em fazendo essas caminhadas. E o Senhor Deus está me curando. Irmão, falta de cuidado com a saúde, enfermidade comum. Você passa a vida toda sem fazer exercício. Se você passa a vida toda sem fazer exercício, você terá uma vida com várias doenças na terceira idade. E muitas pessoas, irmãos, que não exercitam o corpo, eu vejo o irmão Horacino correndo. Irmão Horacino, ele corre quase todos os dias, ele sai ali da capelinha, vai até lá na entrada do Cubatão correndo. E o irmão está com mais de 70, irmãos? 77 anos, ele tem uma saúde, muita saúde. Mas sempre o irmão gostou de correr? Sempre, 6 anos. Irmãos, há muitas enfermidades que nós temos porque nós não fazemos exercício. Irmão Antônio Augusto, o exercício dele é ir todos os dias para o sítio, irmão Antônio Augusto? Ele pega uma foice, trabalha com a foice, com a enxada, e ele tem muita saúde, muita saúde. Um dia eu fui lá ajudar o irmão Antônio Augusto, falei: irmão Antônio Augusto, vou lá ajudar o senhor. E cheguei lá, ele falou: pastor, o senhor quer a foice? Eu falei: quero a foice, eu quero treinar um bocado, perder um bocado gastar as minhas calorias, e eu preciso de fazer um exercício. Ele falou: pastor, tem uma para o senhor aqui, eu tenho também uma enxada para a Carlúcia. Ele disse para mim que tinha uma enxada para a irmã Carlúcia. Mas eu, meu irmão Antônio Augusto, irmãozinho, trabalhamos muito no dia, aquele exercício foi tão bom para mim, e eu agora todos os dias, de segunda a sexta, eu estou caminhando, porque eu não quero, irmão, chegar à terceira idade com problema de glicose, pressão alta, problema de coração, ou outras e outras enfermidades. Por eu ficar parado, eu posso ter muitas enfermidades. Então, irmãos, a primeira enfermidade é a enfermidade comum. A segunda enfermidade, irmãos, essa enfermidade é uma enfermidade que desde o início do mundo, lá no Jardim do Éden, o nosso adversário, o diabo, desde o início, quando o Senhor Deus fez o Jardim do Éden, Ele colocou lá Adão e Eva no jardim, e o Senhor Deus, Ele fez tudo que Adão e Eva precisavam no Jardim do Éden. O Senhor Deus, Ele plantou árvores frutíferas e disse para Adão e Eva: vocês vão cuidar dessas árvores. O Senhor Deus colocou todos os tipos de animais no Jardim do Éden, e o Senhor Deus mandou Adão e Eva cuidar. E o Senhor Deus disse para Adão e Eva: só tem uma árvore que vocês não podem comer do fruto, da árvore da ciência do bem e do mal. E também tinha uma árvore, a árvore da vida, que eles não poderiam mexer,
na árvore da vida. E o Senhor Deus, ele disse para Adão e Eva, e a serpente, o diabo, ele entrou na serpente. E ali o diabo entrando na serpente, a serpente seduziu Eva, enganou Eva, e Eva comeu do fruto da ciência do bem e do mal, deu ao seu marido. E o Senhor Deus, após Adão e Eva ter pecado, ele lançou fora do jardim do Éden Adão e Eva. E o Senhor Deus, ele disse: agora nós vamos lançar fora desse jardim Adão e Eva, porque tem a árvore da vida, para que eles não venham também comer da árvore da vida. E o Senhor Deus tirou Adão e Eva do jardim do Éden. E por causa do pecado, irmãos, Adão, ele passou a comer do suor do seu trabalho. A mulher, ela não teria os filhos com dores antes do pecado, mas após o pecado a mulher tem os filhos com dores. E a serpente, o Senhor Deus, ele diz que viria um, que nasceria da semente da mulher, que pisaria na cabeça da serpente. Esse é o Senhor Jesus. Nós vemos que desde lá no jardim do Éden, após o pecado, Deus já tinha profetizado que o seu filho Jesus nasceria para pisar na cabeça da serpente, na cabeça do inimigo, e ele viria ao mundo para se tornar o salvador da humanidade. Irmãos, e essa enfermidade que vem como consequência do pecado, abra sua Bíblia em João capítulo 5, versículo 14. João capítulo 5, versículo 14. A irmã Cláudia já vai estar projetando. João capítulo 5, versículo 14. Depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe: eis que já está são, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Irmãos, a enfermidade que vem como consequência do pecado, irmãos, a humanidade, irmãos, ela tem adulterado. Muitas pessoas estão viciadas na bebida, no cigarro, nas drogas. E essa enfermidade, irmãos, que é o pecado, ele tem assolado a humanidade desde o início do mundo, da fundação do mundo. O pecado, ele entrou por um homem, Adão e Eva. O pecado, ele entrou na humanidade. E, irmãos, a Bíblia diz que, Romanos capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Toda a humanidade, ela pecou. Toda a humanidade, irmãos, ela precisa, ela necessita de um encontro com o Senhor Jesus, de um encontro com Deus. Porque o pecado é uma doença, é uma enfermidade. O pecado, irmãos, ele tem, irmãos, destruído a humanidade, o caráter do homem. Ele tem feito o homem estar longe da presença de Deus. E esta enfermidade que se chama o pecado, ela tem destruído pessoas, famílias. Em João capítulo 10, versículo 10, está escrito que o diabo vem senão roubar, matar e destruir. E o diabo, ele tem roubado, matado e destruído famílias, destruído vidas, matado pessoas, porque o pecado, ele mata. E esta enfermidade, irmãos, que é o pecado, os vícios, é pecado, irmãos. Fumar, beber, prostituir, roubar, matar, é pecado. O homem de Deus, ele tem que ser perfeito. O Senhor Jesus, ele exortou o povo de Israel: seja santo, porque eu, o Senhor teu Deus, sou santo. O apóstolo Paulo também exortou os irmãos que viveram no primeiro século da era cristã: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E nós temos que viver, irmãos, aqui nesta terra, uma vida santa,
segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. A igreja, irmãos, ela tem que buscar, irmãos, a perfeição, a santificação, a consagração a Deus, porque o pecado ele tem destruído a humanidade. Este versículo, irmãos, depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Olha o que Jesus disse. O Senhor Jesus disse para este cidadão, para esta pessoa: não peques mais, homem, para que não te suceda coisa pior. Para a mulher adúltera, Jesus disse: mulher adúltera, ela foi pega no ato de adultério. E na lei de Moisés, aquela mulher tinha que ser apedrejada e morta. Mas Jesus, ele olhou para os acusadores daquela mulher. Talvez ali tinha fariseus, talvez ali tinha irmãos religiosos, talvez ali tinha muitos hipócritas, talvez ali, irmãos, tinha muitos religiosos, até muitos seguidores de Jesus que estavam ali. E aquela multidão estava com pedras já na mão para atirar naquela mulher adúltera. E Jesus, olhando para todos, Jesus disse: se vocês não têm pecado, pode atirar a primeira pedra. E todos aqueles homens e mulheres, eles tinham cometido algum erro. Ali só tinha um santo, um justo, que era Jesus. E todos eles pegaram as suas pedras, jogaram no chão e não atiraram pedra naquela mulher. E quando Jesus olhou para aquela mulher, a mulher disse: Senhor, e o Senhor vai me condenar? Jesus disse: mulher, nem eu te condeno, vai e não peques mais. Aonde estão os teus acusadores, mulher? Eles não estão mais aqui, mas a partir de agora, mulher, não continue pecando, adulterando. Vivam a vida na presença de Deus, uma vida em santidade. Vivam a vida, mulher, longe do pecado, longe do erro. O pecado, irmãos, é uma enfermidade que tem destruído vidas. Quantas famílias têm sido destruídas por causa do pecado, por causa do adultério? Quantos homens estão hoje com cirrose por causa dos vícios do pecado? Muitas pessoas estão hoje com cirrose, com doença no fígado, com doença em muitas partes do corpo, por causa dos vícios da bebida. Muitas pessoas podem ter um câncer por causa do fumo, do cigarro. E a doença, irmãos, o pecado é uma grande enfermidade, é uma doença que desde o início do mundo, essa doença tem destruído vidas, essa doença tem matado pessoas espiritualmente falando, e muitas pessoas estão sendo condenadas a viver uma vida longe de Jesus, a viver uma vida eternamente no lugar de condenação por causa do pecado. Por causa do pecado, as pessoas estão enfermas espiritualmente falando. Mas, irmão, Jesus, ele veio nos dar vida e vida em abundância. João 10, versículo 10, da parte B do versículo: eu vim para que tenham vida e vida em abundância, vida eterna. Jesus, ele veio a este mundo buscar e salvar todos que se haviam perdido. E o Senhor Jesus, irmãos, não quer que nenhum homem seja condenado. O Senhor Jesus, ele morreu por todas as almas. Ele morreu numa cruz, no Calvário, por toda a humanidade. E o Senhor Jesus não quer que nenhum homem seja condenado, mas que todos venham ser libertos, mas que todos venham ser transformados pelo poder que há no Evangelho. João capítulo 8, versículo 32, está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 36, também está escrito: se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o único que pode libertar, que pode transformar a vida do homem,
que sofre dessa enfermidade, essa enfermidade que se chama pecado. O único que pode transformar a vida, libertar a vida, é Jesus Cristo. E o Senhor Jesus, irmãos, Ele libertou. Quantas pessoas que viveram no passado, no primeiro século da era cristã, Jesus, Ele curava, irmãos, fisicamente e espiritualmente. Ele operava duplo milagre, aqueles 10 leprosos. Jesus curou os 10 fisicamente da lepra. E os 10, irmãos, 9 foram embora. Somente um voltou para agradecer ao Senhor. E agradecer ao Senhor: muito obrigado, Senhor, o Senhor me limpou da lepra. Eu era um homem leproso, eu era um homem que vivia no leprosário, eu era um homem banido da sociedade, vivia longe da sociedade, mas o Senhor limpou a minha lepra e ele voltou para agradecer. E o Senhor Jesus, Ele operou duplo milagre na vida daquele homem, cura física e curou também a sua alma, e escreveu o nome daquele homem no livro da vida. Abra sua Bíblia, irmãos, em Lucas capítulo 5, versículo 31. Lucas capítulo 5, versículo 31. Lucas 5, versículo 31. É o 31. Lucas 5, 31. E Jesus respondendo disse-lhe: não necessita de médicos são, mas sim os que estão enfermos. Jesus, ele veio, irmãos, para os doentes fisicamente e espiritualmente falando. Os sãos não necessitam de cura, mas os enfermos sim. E Jesus, ele veio curar, irmãos. Se há alguém aqui que está enfermo, se há alguém aqui que está sofrendo dessa enfermidade que se chama pecado, Jesus nesta noite ele quer te curar. Porque Jesus veio para os enfermos, para os doentes. Jesus, ele veio, Mateus capítulo 11, versículo 28, está escrito: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus, ele veio para os cansados, os oprimidos, os doentes, aqueles que estão doentes. Jesus veio. E há muitas pessoas que estão cansadas, porque já estão muitos anos vivendo uma vida de pecado, estão cansadas, estão oprimidas. E Jesus disse: vinde a mim, os que estão cansados, que estão vivendo uma vida longe da graça de Deus, longe de Deus. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus está chamando os doentes da alma, aqueles que foram escravizados pelo inimigo de nossas almas. Há muitas pessoas que estão sendo escravizadas por Satanás, estão nos vícios, nas drogas, na prostituição, no pecado. E Jesus, ele manda: vinde a mim, eu vos aliviarei. Eu vou perdoar os vossos pecados. Arrependam dos seus pecados, deixam o pecado, abandonam o pecado, porque eu vos aliviarei. O Senhor Jesus nesta noite, ele quer te aliviar, assim como ele aliviou Naamã daquela lepra, assim como ele aliviou aqueles 10 leprosos da lepra, assim como ele aliviou aquele homem em Atos capítulo 3, que estava ali à porta do templo todo aleijado, e aquele homem ele foi curado. Jesus nessa noite ele quer te curar fisicamente e curar também a sua alma. A última enfermidade, irmãos, que queremos falar nesta noite é sobre a enfermidade espiritual. Lucas capítulo 8, versículo 2. Lucas 8, 2. Lucas capítulo 8, versículo 2. Essa mulher também, irmãos, ela tinha uma enfermidade espiritual. Olha o versículo 11.
E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, está livre da tua enfermidade. Jesus, irmãos, expulsou o demônio daquela mulher, e ela estava toda curvada, e ela aprumou o seu corpo. Ela endireitou o seu corpo. Irmãos, a enfermidade espiritual. A mulher curvada, ela tinha um espírito de enfermidade. E Jesus expulsou o demônio daquela mulher. E aquela mulher se endireitou diante do Senhor Jesus. Lucas capítulo 8, versículo 2. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espírito maligno e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Existe também, irmãos, uma enfermidade que é uma enfermidade espiritual. Essa enfermidade espiritual, irmãos, é demônios na vida de pessoas. Irmãos, eu tenho algumas experiências, irmãos, de pessoas endemoniadas, que eu estive orando, e orando com outros irmãos. Uma vez, eu e o irmão Francisco Nunes, alguns irmãos aqui o conhecem, fomos orar por um jovem que estava endemoniado. E o jovem, ele estava a todo momento batendo com a sua perna na parede, e não parava de bater com a perna na parede, e ali tinha um espírito de demônio na vida daquele rapaz. Outra vez eu fui orar para uma senhora idosa. Aquela senhora, ela tinha demônios também na vida dela. E ali estivemos orando para expulsar aquele demônio na vida daquela senhora. Irmãos, e há enfermidades que só saem com jejum, oração e muita oração, porque é casta de demônios. Essa mulher, Jesus, ele disse, e algumas mulheres que haviam sido curadas de espírito malignos e de enfermidade, e Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Há enfermidade, irmãos, que são demônios. Por isso, irmãos, que nós temos que orar. Se uma pessoa estiver deprimida, com depressão, na maioria das vezes, irmão, não vou dizer que há exceção, mas na maioria das vezes é demônios. Demônios. Há exceção, há pessoas que estão doentes psicologicamente, mas há pessoas que estão com demônios, casta de demônio, legiões de demônios, e nós temos que orar em nome de Jesus, jejuar e orar, e em nome de Jesus o demônio vai ser expulso. Vai ser expulso. Abra sua Bíblia também, Mateus 17, 18. Acho que é Mateus 17, 18, sim. Olha, irmãos, e repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Olha, irmãos, esse menino, ele sarou, e tinha um demônio, e repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, saiu do menino, e desde aquela hora o menino sarou. Há enfermidades, irmãos, que é casta de demônio, e nós temos que orar em nome de Jesus. Mas cuidado, irmãos. Nós temos que estar com a vida consagrada, a vida em santidade para Deus. Em nome de Jesus, o demônio ser expulso. Nós temos que ser crentes cheios do Espírito Santo de Deus. Há muita batalha espiritual neste mundo. E temos que estar cheios do Espírito Santo de Deus na nossa vida para orar por essas pessoas que estão endemoniadas. Irmãos, eu peço que toda a igreja esteja orando nesta noite. Eu não sei se há aqui nesta noite alguém que está enfermo, com enfermidade física ou enfermidade espiritual. A igreja é um grande hospital. A igreja é um grande hospital que cuida de enfermos que estão com doença física
e doença espiritual. Se há alguém aqui nesta noite com algum tipo de doença física, que está doente, já foi ao médico, o médico te examinou e você está enfermo, eu quero orar por você nesta noite. Alguém, vem aqui à frente, eu quero orar por sua vida. Mas se há alguém aqui nesta noite, enfermo da alma,